Veja no ICL Notícias, segunda edição. Mas jamais traria minha consciência para estar do outro lado. 03 Fujão. Eduardo Bolsonaro abandona mandato no Brasil e diz que não vai mais voltar dos Estados Unidos. Aqui, poderei focar em buscar as justas punições que Alexandre de Moraes e a sua Gestapo da Polícia Federal merecem. Governo na ofensiva. E muitas vezes é difícil de fazer. Lula envia para o Congresso projeto que prevê isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. O que nós estamos fazendo é apenas uma reparação. Gaza sob ataque novamente. Allahu Akbar. Israel quebra cessar-fogo e mata mais de 400 palestinos em bombardeio. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Nós estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, também no canal da TV Trabalhadora, no YouTube. Boa tarde para você que nos assiste pela Pop TV. Eu e Chico Sá, ao contrário de certos parlamentares, não fugimos para os Estados Unidos, estamos aqui em mais um programa, Chico Sá. Ainda estamos aqui, seguiremos, sem covardia, não abandonamos nossas missões. É muito covarde esse ato, né? E a forma como o deputado Fujão chega para essa nova etapa nos Estados Unidos, ele chega dizendo, vou agir junto ao Trump, junto ao governo norte-americano, para trair o meu país, praticamente isso. Ele quer que as ações de lá, a forma que ele encontrou de combater, a milhões de quilômetros daqui, agir com o governo norte-americano para atingir o Brasil. Então é covarde, traidor, dá para a gente soltar aqui uma penca de adjetivos em cima dele. Vamos ver o que ele justificou, Chico. Ele gravou um vídeo justificando por que ele vai se licenciar da Câmara dos Deputados. Então a gente vai assistir e volta a falar sobre isso. Vamos lá. Irei abraçar esse sacrifício com entusiasmo. Focarei 100% do meu tempo nessa única causa: fazer justiça. Criar um ambiente para anistiar os reféns de 8 de janeiro e demais perseguidos que fizeram parte do governo Bolsonaro, que estão pagando o preço da crueldade de um psicopata que sonha em prender Jair Bolsonaro e, imagina ele, que assim vai exterminar o maior movimento popular que a minha geração já testemunhou, o liderado pelo nosso eterno presidente Jair Messias Bolsonaro. Aí, Chico, a gente ouvindo a, entre aspas, justificativa do Eduardo Bolsonaro para permanecer lá, depois a gente até vai falar sobre isso aqui, mas ele já deu entrevista, chorou, o Flávio Bolsonaro diz que é o alexandrismo, eles estão querendo realmente fazer colar esse discurso de que existe uma ditadura no Brasil, né? Eu creio que o Donald Trump, que já está no meio do caos total, né, como imperador do mundo inteiro, tem a coisa demais para resolver nesse momento, em vez de ficar cuidando de babar da família Bolsonaro, que o procura numa hora de decadência desse movimento popular que ele falou. Já foi muito forte, mas o próprio evento de domingo em Copacabana revela um movimento em decadência. Revela que essa família, que já foi muito importante, que mandou, desmandou, já ordenou o país inteiro que chega de mimimi, chega de choradeira, vamos chorar até quando? Tem que lembrar que é essa gente que, em plena pandemia, mandava os familiares que haviam perdido seus entes queridos pararem de chorar. É essa gente que agora está chorando aí em live, chorando em fotos lá por Washington, como foi o caso
do Eduardo Bolsonaro hoje. Mas como o velho Cazuza dizia, essa gente careta e covarde, que foge, né? É isso, o mesmo parlamentar, né, que dizia, aliás, que disse que para fechar o Supremo Tribunal Federal bastava um cabo e um soldado. A gente reviu, para quem estava assistindo o ICL Urgente, né, essa fala do Eduardo. Aliás, Heloísa Vilela está entre nós também. Opa! Já para se juntar e falar sobre essa história. Elô, boa tarde. Que dia, né? O dia da fuga! O dia da fuga não se fala em outra coisa aqui em Brasília, né? Porque foi o assunto da tarde inteira, final da manhã também lá no Palácio do Planalto, porque o presidente Lula reuniu várias lideranças políticas e, claro, o assunto rolou geral, ampla e geral e irrestritamente, porque não é todo dia que um deputado resolve abandonar o mandato com medo de ser preso, né? E foge para os Estados Unidos. Não é muito a nossa história aqui no Brasil, não, né? Mas a gente está inaugurando. Agora, um ponto eu tenho que ressaltar para vocês. Será a primeira vez em 34 anos que a Câmara Federal, a Câmara dos Deputados aqui em Brasília, não terá Bolsonaro algum entre os seus representantes. Algo de bom aconteceu por aí, né? Falando... Agora eu vi vantagem, viu, Elô? Agora eu vi muita vantagem. Eu também. Falando nisso, eu queria falar sobre da família, né? O pai da família, o Jair Bolsonaro, que foi até o motivo do choro do Eduardo Bolsonaro, né? Foi quando ele estava falando do Jair, né? Que ele não queria, o pai não queria ficar longe dele. Foi por isso o motivo do choro? Claro, foi com certeza, Elô, choro? com certeza. Aí eu vou abrir o parênteses aqui, né, para as pessoas não acreditarem, é claro, contém ironia. Mas o Bolsonaro foi para as redes, lógico, né, para se fazer, para dizer que é perseguido político e também dizer que o Brasil não é mais uma democracia, é esse o discurso, mais uma vez, que eles estão tentando fazer colar. Então ele disse, Jair Bolsonaro no X, se o deputado federal mais votado da história do Brasil é forçado a escolher entre o exílio ou a prisão, este país já não pode mais ser chamado de democracia. Queria saber quem que o obrigou, né? Porque ele está dizendo aí que foi forçado. Foi uma escolha total. Uma escolha pela vagabundagem, né? É isso, Chico. Aí só para fechar o pronunciamento do Jair Bolsonaro, ele diz: quando a lei dá lugar à perseguição, o que temos é uma tirania escancarada e agora o mundo todo está prestando atenção. O grande objetivo deles é tentar fazer um espetáculo para o mundo que... eu nunca vi essa família dar um mínimo de valor, um dia sequer na vida inteira, a direitos humanos. Eles estão falando para as instituições mundo afora em direitos humanos. Então, isso é um milagre. Esse rapaz que fugiu, ele andava por aí com uma camiseta do Brilhante Ustra, o maior torturador que esse país já teve. Um torturador que tinha o requinte de convocar, forçar os filhos das mulheres que estavam sendo torturadas a assistir às sessões de tortura. O que esse rapaz vem agora falar em democracia? A camisa, para quem está nos assistindo... Está aí a camisa. Que zelo esse rapaz teve com a democracia ao longo da vida dele inteira? Nenhum. Isso não é ficção, está em mais de 100 livros de história, sessões de tortura nas quais os filhos das mulheres que estavam sendo torturadas eram obrigados a assistir, testemunhar suas mães tomando choque, levando às piores torturas desse mundo. Agora vem com esse papinho de democracia, que o Brasil é uma ditadura. Ditadura com aquela manifestação toda em Copacabana, se tinha pouca gente, não é culpa da ditadura do Xandão, como eles dizem. Ô Elô, eu posso aproveitar e trazer aqui o choro? Na verdade, a gente não vai poder passar o vídeo aqui, né? Senão, porque esse é um canal de extrema-direita, senão eles derrubam a nossa transmissão aqui. Mas a gente pode, sim, mostrar os prints, então, que a gente está vendo aqui na tela. Ele estava conversando com o Luiz Ernesto Lacombe e o Alan dos Santos também, que está foragido nos Estados Unidos, né? Ele chorou porque ele estava dizendo que tem medo de nunca mais ver o pai dele pessoalmente. Aí tem primeiro aí a imagem que ele volta depois, é interessante, né? Para quem não assistiu ainda,
Ele primeiro tá ali conversando com o Lacombe e aí ele faz a pergunta para ele, né? O que você conversou com seu pai? Ou então, né? Aí ele diz, a gente tem receio de nunca mais conseguir se falar, né? Ou enfim, eu vou ficar longe do meu pai. E aí ele sai do quadro, então do nada, não dá para entender muito bem a princípio o que está acontecendo. Ele desaparece, né? Aí ele desaparece, né? Ele sai do vídeo, depois ele volta, ele meio que se esconde embaixo da mesa, ele volta e é essa imagem aí que a gente viu, né, dele chorando e tal. Enfim, o homem, justamente como disse Chico Sá, que vestia a camisa de um torturador. Eu não concebo que um machão que passeia por aí, desfila por aí com a camisa do maior torturador do país, agora vem demonstrando essa fragilidade toda. Ele tem que assumir a tortura. Agora, eu acho que tem algumas perguntas importantes também, para as quais ninguém ainda tem resposta. Por exemplo, como que ele vai ficar morando nos Estados Unidos se ele pediu para abrir mão do mandato sem vencimentos? Número 2, se ele vai ficar lá, quem está bancando ele? Quem é que está dando dinheiro para ele trabalhar nessa campanha incessante que ele está fazendo contra o Brasil no exterior? A gente viu que ele esteve nos Estados Unidos, foi muito bem recebido pelo Steve Bannon. Então eu acho que existe claramente uma coordenação nisso tudo. Duvido que ele tenha resolvido ficar nos Estados Unidos sem conversar com pessoas como Steve Bannon, tá? Se não ele, pessoas ligadas a ele. Deve ter uma coordenação maior nisso tudo, nessa ação que ele tomou, para ele virar tipo um Guaidó brasileiro, sabe? Aquele candidato que não foi candidato e que nunca foi presidente, nunca foi eleito e que passou a ser tratado nos Estados Unidos como presidente da Venezuela, né? Então, eu acho que existe esse modelito que eles devem estar tentando se encaminhar para tentar seguir, né? Evidentemente que existe um abismo entre a situação brasileira, né, da democracia brasileira e a situação da Venezuela. Mas é essa mentira que eles vão tentar construir, enfiar a goela abaixo da sociedade, se não de alguns líderes dos Estados Unidos, que não está muito difícil, porque lá também tem um bando de extremista, de direitista, que está doido para abraçar essa proposta, né? Eu acabei de ver aqui no nosso site, israelinoticias.com.br, Elo, nosso editor, né, do Israel Notícias, mandou aqui no nosso grupo o pronunciamento do Bolsonaro, né, porque ele participou da inauguração de uma exposição sobre o Holocausto no Senado Federal. Nossa, pois é. Gabi, só um parênteses. O cara vai inaugurar uma exposição toda elogiosa a Israel no dia que Israel mata mais de 300 pessoas e rompe com cessar-fogo. Assim, o senso de humanidade, de propriedade dele é absolutamente inquestionável, né? Não Ironia, não dá para dizer que não é esperado também, né, Elô? O Jair Bolsonaro está nesse lugar também. Agora, ele se pronunciou justamente, além do... A gente tinha até agora o pronunciamento dele nas redes sociais. E a gente tem ele falando que tem orgulho do filho do deputado Eduardo Bolsonaro, ex-deputado agora, né? Licenciado, que licenciou para ficar nos Estados Unidos, né? Para fugir para os Estados Unidos, melhor dizendo. E ele diz, o Eduardo se afasta para combater algo parecido... Atenção, hein, gente? Com o nazifascismo, que cada vez mais avança em nosso país. Mais uma vez, né, em algum momento da história, tentando comparar o nazismo, quer dizer, tentando tirar, né, o atrelamento do nazismo com a extrema-direita, né, querendo dizer que é outra coisa. Exatamente, que é aquela história que o Cacai deixou muito patente aqui ontem, nosso comentarista da área jurídica, de que o Bolsonaro realmente abandonou qualquer ideia de defesa jurídica. Se ele faz um ataque desse ao Supremo, ele abandonou totalmente, né? Isso largou e vai seguir nesse ataque até a cadeia, até a prisão, que, segundo o próprio Cacai citado agora, será em setembro, outubro no máximo.
Aliás, Elô, vou passar para você, mas só para lembrar, né, quem é que fez a saudação nazifascista recentemente lá nos Estados Unidos foi o Steve Bannon, né, que é o grande articulador da extrema-direita e que tem um contato direto ali, um articulador junto com o Eduardo Bolsonaro. Totalmente amigo ali, da mesma corja. Exatamente. Então, assim, não tem a menor dúvida de quem é a extrema-direita, quem é nazifascista. Isso é só uma tentativa de confundir bastante a cabeça das pessoas, misturar os conceitos, para ninguém saber muito bem, entender muito bem quem é quem, né? E juntar tudo e fazer um bolo só. Mas a gente sabe muito bem o que esse pessoal defende. E sempre defendeu, né? Eles usam camiseta e tudo para dizer quem são, fazem discurso em apologia à violência, pedindo a ditadura militar de volta, tentaram dar um golpe de Estado justamente para implementar novamente uma ditadura aqui no Brasil. Então, não tem a menor dúvida, a gente sabe muito bem quem é e o que ele quer agora. A gente sabe também que se Eduardo Bolsonaro tomou essa decisão de ficar nos Estados Unidos e, obviamente, tomou com conhecimento da família, é como disse o deputado Lindbergh Farias. É muito provável que o Bolsonaro esteja planejando a mesma coisa e vá seguir o mesmo rumo. Então as autoridades aqui têm que ficar de olho e têm que tomar providências para que ele não fuja do julgamento para encarar as responsabilidades que ele tem nessa tentativa de golpe. A gente tem o vídeo da Elô, ela conversou, né, com um deputado federal do PT, né, na Câmara. A gente pode trazer aqui agora esse vídeo aqui também que a gente separou, porque o PT pediu justamente a apreensão do passaporte do Eduardo. Então a gente vai trazer o vídeo e na sequência também uma atualização a respeito dessa notícia, porque a gente tem o pronunciamento da PGR a respeito disso. Vamos lá assistir? A gente entrou no Supremo Tribunal Federal pedindo a apreensão do passaporte dele, por traição nacional. Ele está usando o mandato parlamentar dele para tentar retaliar o poder judiciário independente do país. É uma campanha. Ele só faz isso, paga com o salário do povo brasileiro. E aí ele decidiu fugir. Para mim é a primeira fuga, tá, pessoal? A gente tem um pedido aqui, a questão da fuga do Bolsonaro é um perigo, a gente tem essa preocupação, vai começar o julgamento do Bolsonaro. Agora, eu considero uma grande vitória, porque nós não queríamos de jeito nenhum ele presidindo a Comissão de Relações Exteriores. Eu estava argumentando aqui que é um prejuízo para o parlamento, porque ia ter alguém representando a instituição, parlamento brasileiro, para ir lá fora, para articular medidas contra o país. Aí também queria, antes da gente comentar, Elô, só fazer uma observação aqui que a gente está na liderança da audiência, então muito obrigada a todos que estão nos acompanhando. Essa comunidade não é fraca não, vem com a gente. Ainda mais num dia como hoje, né, gente? Muito bom. Então aí fica melhor ainda. Ô, Elô, exatamente. Muito bom esse posicionamento do deputado Lindbergh Farias, né, que é o deputado que é líder do PT na Câmara, justamente porque ele estava comentando sobre como a pressão foi fundamental para ter essa reação do Eduardo, né? Sim. E isso diz muito. E eles, hoje também, ele me disse que ele e o deputado Rogério Correia iam entrar com um pedido ao STF também para ficar de olho, porque a PGR, infelizmente, já deu uma resposta negativa, disse que não tem que investigar o Eduardo Bolsonaro por essas alegações que foram feitas pelo líder do PT, né? Então eles iam entrar também, eles não sabiam do resultado ainda, mas iam entrar hoje ainda também no STF. Agora, uma coisa eu posso contar para vocês, existe um clima de vitória entre os progressistas no Congresso Nacional, porque eles fizeram muita pressão para que o Congresso não aceitasse que Eduardo Bolsonaro ficasse na presidência da Comissão de Relações Exteriores. Acharam que seria um absurdo, um desserviço não só para o país, mas também para a própria Câmara, porque ele ficaria lá só criando atrito com o Supremo Tribunal Federal. Então isso seria ruim para a própria Câmara dos Deputados. Com essa decisão dele de se escafeder para os Estados Unidos, esse problema já foi solucionado. E o Lindbergh falou até brincando, o coronel Zucco disse que vai ficar no lugar dele. Eu voto no Zucco, não tem problema, porque ninguém
representa uma ameaça para o país e para a própria Câmara, como o Eduardo Bolsonaro. E acrescentaria o seguinte: o deputado Bongás foi além. Ele disse: agora não é hora de parar nem de retroceder. A pressão que a gente fez funcionou e agora tem que ir para cima deles, exigir que afastem qualquer hipótese de tentar votar uma anistia no Congresso, e a gente tem que juntar isso à regulamentação das fake news. Não pode mais funcionar, a política não pode mais funcionar com base em fake news. Então existe esse clima que eu queria passar para vocês, de que houve uma insistência, uma pressão, que a pressão funcionou e que é preciso continuar pressionando, inclusive mobilizando a sociedade. Olha, Chico, só para complementar aqui a informação da Elô, justamente sobre a PGR, né? O Paulo Gonet, então, se manifestou contra essa abertura de investigação, que foi um pedido do PT sobre o Eduardo Bolsonaro. E aí, só para ter aqui um trecho, né, o que diz o Gonet: as condutas descritas em manifestação do PT contra o Eduardo não encontram tipificação legal para justificar uma apuração. Essa história, Elô, também que você traz, e você conversou hoje, Elô andou lá no Congresso, né, e viu como é que está o clima, conversou com os parlamentares. O Zucco, ele é líder da oposição na Câmara e ele comandou aquela CPI do MST, né, que tentou criminalizar o MST. E agora ele pode assumir a Comissão de Relações Exteriores. Foi convidado para isso, segundo ele já contou para a imprensa também. Chico. Essa CPI, inclusive, foi praticamente a estreia da Elô no Brasil, né, Elô? É mesmo. Cair na real feio, né, Chico? Aquela comissão que foi uma palhaçada, né? Tentaram implicar o MST de todo jeito, mas não rolou, não teve efeito. Mas, Elô, tem uma versão entre os políticos, que o Valdemar Costa Neto, que foi posto fora da denúncia do Gonet, e que, preocupado com a relação do STF com o partido dele, com a Câmara, etc., teria ajudado aí ao Eduardo Bolsonaro a desistir dessa comissão também. Você ouviu alguma... Eu ouvi exatamente a mesmíssima coisa, Chico. Sim. A gente não sabe se ele chegou a aconselhar o Eduardo a ficar nos Estados Unidos, mas o que eu soube é que ele também fez parte desse movimento dentro do PL para tentar convencer o Eduardo a não ficar com essa exigência de liderar a Comissão de Relações Exteriores. E aí, essa permanência dele, isso eu ouvi também de um outro líder, um ex-líder do PT na Câmara, o Adair, que isso pode ter sido muito mais um arranjo para ele atender essa pressão que existia dentro do PL para não ficar na comissão, com uma justificativa de que está lá fora para lutar contra as arbitrariedades, a ditadura da toga, essa coisa toda. Pode ser que ele tenha juntado o útil ao agradável, sentiu que a pressão era forte para não assumir o cargo e achou melhor então investir o tempo dele na tentativa de defesa do pai dele de fora para dentro, né? De fora do país para dentro. Então ele pode ter juntado várias coisas, mas que o Valdemar participou dessa pressão ou aconselhamento, como a gente quiser chamar, eu também ouvi exatamente isso, Chico. Exatamente. O abandono do mandato, o Eduardo Bolsonaro já havia feito há muito tempo, né? Ele vivia na Argentina, no Chile... Só que semana passada teve a matéria do Guilherme Amado, né? Que deu uma pressionada ali também, e ele até respondeu bastante agressivamente. Exatamente. Quando o Amado informa que ele, em vez de estar votando, exercendo o seu mandato, ele foi eleito, teve uma votação estupenda do povo de São Paulo. Gente, nunca cumpriu esse mandato, ele vive fazendo política internacional. Ele vive articulando com essa rede da extrema-direita no mundo inteiro. Ele não dá um dia de expediente na Câmara. Então ele resolveu abandonar de vez, né? E dar um tchau, uma banana para o povo paulista que o elegeu, que o consagrou nas urnas, voto de sobra,
não é? Um político que nunca tinha atuado no estado de São Paulo, nunca tinha passado sequer por aqui, nunca fez um projeto sequer que preste para o povo de São Paulo, acaba dessa forma esse mandato melancólico. Espero que quem o elegeu pense melhor na próxima eleição. O que a gente não sabe também é o quanto o resultado dessa manifestação no domingo também somou aos fatores todos que levaram o Eduardo a ficar fora do Brasil, porque ele já não tem, obviamente, o apoio que tiveram no passado. Eu não vou dizer que 18 mil pessoas é ninguém, porque, né, hoje em dia ninguém está conseguindo muito facilmente colocar 18 mil pessoas na rua. Exato. Mas que não se compara às manifestações que eles mesmos já fizeram, não se compara. Então, obviamente, existe aí um cansaço, um desgaste, um desinteresse, né? O resultado que eles têm hoje nas mídias sociais também está mostrando isso, uma mudança na maneira como as pessoas estão percebendo essa família. Então, acho que tem muita coisa em jogo nessa decisão dele, sabe? Muito bom. Eu quero trazer o segundo vídeo, Elo, que você gravou com o deputado Lindbergh Farias, né, que conversou ali com a Elo a respeito disso e também sobre esse pedido que ele deve fazer ao Supremo Tribunal Federal sobre o uso de tornozeleira, eletrônica do Jair Bolsonaro. Vamos entender essa história, assistir esse vídeo, a gente volta a falar, vamos lá. A gente já tinha entrado na PGR. Hoje à tarde a gente está protocolando no Supremo também o pedido do uso de tornozeleira eletrônica para Jair Bolsonaro. Porque veja, o filho não estava para ser julgado. Agora, dia 25, vai começar no Supremo, tudo indica que Bolsonaro vai ser denunciado. Se o filho que não está sendo julgado fugiu, imagina o pai. Então a gente quer chamar a atenção do Supremo. Esse julgamento não pode ser frustração nacional, que para isso tem que ser tomado medidas cautelares para que Bolsonaro não fuja. Eu acho que ele vai tentar ir no mesmo caminho do Eduardo Bolsonaro. E o Jair Bolsonaro já recorreu à Embaixada da Hungria, né? Já se hospedou na Embaixada da Hungria em fevereiro de 2024 também, Elo, né? Mas eu acho que agora não tem outra coisa, né? Sim. É a Embaixada dos Estados Unidos, eles vão procurar o colo do tio Trump, né? Não vai ser outro lugar que eles vão fugir para os Estados Unidos se tiverem que fugir, não tem a menor dúvida. Sem dúvida, Elo. Essa própria ida antecipada do Eduardo Bolsonaro indica muito isso, que toda a preparação pro Jair correr também para os Estados Unidos. Já correu uma vez no final do mandato, não deu posse ao Lula, foi embora temendo que sobrasse para ele ele sentiu que estava andando bem aquela armação do dia 8, fugiu para a Flórida. E tudo indica que ou conseguindo oficialmente o asilo político, ou fugindo, mas eu acho que dificilmente fica até o julgamento no Brasil. Agora a gente tem que lembrar que o julgamento continua. O Leandro Demore trouxe no ICL1 essa informação. Se o Bolsonaro pula o muro de uma embaixada ou é abrigado lá pelo Trump, o julgamento continua. Ele será condenado. Com ou sem a presença dele, ele será julgado. Exatamente. Eu queria também trazer repercussão nas redes sociais, gente. Como é que, na verdade, antes de trazer repercussão nas redes sociais, nas nossas redes aqui, a gente teve os comentários a respeito da decisão, né, do Eduardo Bolsonaro. Então, antes da gente ver o que disse o Flávio, né, e outros parlamentares também, vamos ver a análise de redes aqui do ICL, que o Pedro Barciela, ele fez um levantamento da fuga do Eduardo Bolsonaro entre os bolsonaristas nas redes, ele avaliou Meta e Instagram também. Então, os comentários, principalmente, né, a maioria dos comentários, a gente vê aqui as principais abordagens, a maioria diz respeito à fuga para evitar consequências jurídicas, que é justamente o que a gente estava conversando agora. Também se falou, 25% ali, uso de dinheiro público e manutenção de privilégios.
Aí a gente falava antes que o Eduardo Bolsonaro já estava justamente articulando com a extrema-direita do mundo inteiro, enquanto ainda não tinha abdicado, né, do salário como deputado federal. Contradição com o discurso patriota, 15%, justamente porque ele foi para os Estados Unidos, né, e tem esse discurso de patriotismo. Sátiras e ironias sobre o futuro dos Estados Unidos, 12%, porque tem a história, né, de fritar hambúrguer nos Estados Unidos, muita gente fazendo comentários memes sobre isso. Conspirações e articulações políticas, 8%. Então, de que o Eduardo Bolsonaro está ali fazendo essa articulação toda da extrema-direita e que isso envolve um conspiracionismo político também. Aí a gente tem a repercussão nas redes sociais justamente da extrema-direita, que teve todo mundo ali meio que o mesmo tom, uma coisa de vitimização. Vamos começar pelo Flávio? Pode ser? Por favor. Vamos trazer então o que disse o Flávio Bolsonaro. Todo o meu apoio ao irmão Eduardo Bolsonaro, né? Ele marcou o Eduardo. Sua dor é a nossa. Sua difícil decisão de se licenciar do mandato de deputado federal e ficar nos Estados Unidos é mais uma prova de como o alexandrismo acabou com a segurança jurídica do Brasil. Esse final de semana ele usou esse também. Eles adotaram a nova marca aí deles, é usar esse alexandrismo como para representar o que eles chamam de ditadura do Supremo e tal. Mas, olha, não está tendo esse sucesso que eles esperavam. Porque eu acho que o país já está começando a entender, você vê que o que predomina é a ideia de que essa família está fugindo de uma punição, está querendo se livrar da lei, está fazendo uma espécie de, o que o Eduardo fez, uma espécie de saidinha, né? Eles criticam tanto a saidinha das prisões no fim do ano. O Eduardo saidão, fez né, uma saidona do país. Saidão. Um saidão, né? Porque tem, digamos que a distância não dá para se dizer que é apenas uma saidinha. Mas essa fuga, a população já está começando a identificar que é para se livrar de uma eventual punição. Uma punição mais do que merecida, porque se golpe de Estado não é crime, pelo amor de Deus. Eu acho que pega muito mal, inclusive, para quem foi lá atrás deles no 8 de janeiro, quebrou tudo, e agora vê o cara fugindo, né? Então esse pessoal não deve gostar muito de ver isso, não. Agora, é uma tremenda fuga, né? Isso não há a menor dúvida, né? E eu acho que isso pega mal com a turma deles, sabe? Eu acho que não cai bem. Agora, achei curioso que o Flávio não falou em exílio nesse texto dele, né? Falou que ele preferiu ficar lá, não falou que ele está sendo exilado, como teve bolsonarista discursando na tribuna da Câmara hoje, dizendo que ele foi obrigado ao exílio. Tararara. Não, o que ele disse depois, o Flávio não, né? Quem disse que ia pedir asilo político era o próprio Eduardo, né? Quando ele conversou com a CNN, ele disse isso, ele usou essa alegação, né? Mas como é que vai caracterizar um asilo? Ele acaba de pedir licença da Câmara, abrindo mão do mandato, ou seja, prova que as instituições aqui estão funcionando tudo dentro do conforme. Ele ficou lá ganhando o dinheiro de deputado até agora, fazendo live, conspirando com a extrema-direita, totalmente livre para qualquer história. O pai faz uma manifestação domingo, junta 18 mil pessoas, ninguém foi lá prender ninguém. A família anda por aí livremente. A Michele está fazendo procedimentos cirúrgicos, plásticos, sem nenhum impedimento. O Jair passeou outro dia de jet ski. O outro filho ganha dinheiro público lá em Santa Catarina. A família, assim, na plena liberdade total. Que ditadura é essa, meu Deus do céu? Exato, é a ditadura que eles criaram, né? Fala, Elu. Ele não deve saber o significado dessa palavra, né? Acho que não faz a menor ideia. Provavelmente, não. Não faz a menor ideia. Aqui para trazer mais alguns pronunciamentos, né? O PL divulgou nota, o partido disse o seguinte: é com tristeza que recebemos a notícia de que Eduardo Bolsonaro vai se licenciar temporariamente do cargo para o qual foi legitimamente eleito. Eduardo tem nosso respeito. Vamos trazer um pouco dos parlamentares progressistas também?
Por favor. O deputado Glauber Braga disse o seguinte: não existe conversa de licença sem vencimentos para esse caso. Se trata de abandono de mandato por Eduardo Bolsonaro. É um conspirador golpista fugindo da responsabilização no Brasil. O pai e os outros 2 irmãos vão tentar fazer o mesmo, que sejam devidamente responsabilizados. A Jandira Fegali também, aí a Jandira Fegali, ela aqui colocou uma charge, né? E ela disse: fuga das galinhas 2, o desespero de Dudu, falando do Eduardo Bolsonaro. Aí à esquerda você tem a imagem ali de uma charge, né? Parece que Eduardo Bolsonaro aprendeu direitinho com o amigo foragido, Alan dos Santos. Tanto que estava com ele, né, naquela live. Era o companheiro dele de live hoje. Quando a justiça aperta, é só correr para os Estados Unidos e fingir que nada aconteceu. No fim, o bolsonarismo é isso. Um monte de valente no Twitter e um bando de covarde na vida real. Mas não tem erro, o curso da justiça seguirá. É sem anistia, Bolsonaro na cadeia, foi o que disse a Jandira Fegali também, e usando esse meme ali da fuga das galinhas 2.0. Chico. A Marcela Lacerda, aqui no chat, ela alerta o Xandão, né? Ela acha que o Xandão está marcando muita bobeira e não tem ainda uma tornozeleira, alguma medida preventiva, porque ela acha que vai ser o mesmo caminho do pai, né? Eu acredito que o pai vá tentar, Elô, não sei o que você acha, pelas vias, digamos, mais ou menos legais. A proteção do Trump para um asilo, vai ser uma fuga ali com os documentos na mão e tal, pega um voo e nunca mais volta para o Brasil. Eu acredito que o pai tende a fazer isso, como já fez agora no final do mandato. Mas ele vai precisar entrar na embaixada, né? Porque ele está sem passaporte, ele não pode voar. Bem então lembrado, ele vai ter que primeiro fugir para uma embaixada para lá pedir e aí sim sair, não sei como. Não sei se ele vai ficar que nem o Assange, que teve que ficar morando na embaixada, né, um tempão do Equador, lá em Londres. Sim, sim. Não sei se o governo brasileiro daria esse direito ao Bolsonaro de simplesmente sair da embaixada num carro até o aeroporto e ir para os Estados Unidos. Não faço a menor ideia como seria o tratamento que a legislação brasileira daria a ele nesse caso. Seria tão dura quanto foi o governo da Grã-Bretanha. Elô, a gente vai se falar muito ainda, mas bom trabalho por aí, porque eu sei que vai longe, porque tem muita reflexão aí dessa história, viu? Valeu, querida. Ok, tchau, tchau. Boa noite, querida. A gente vai aqui. Eu achei que o Rodrigo Viana já estava posto para entrar com a gente. Tá na hora do. Podemos chamar Rodrigo Viana. Eu achei que eles estavam me enganando aqui. Não, vamos chamar Rodrigo Viana, já está posto. O cara já descansou, já tomou o café dele. Olha, não deu tempo. Num dia como hoje, não deu tempo mesmo, né, Rodrigo? Porque é uma atrás da outra. A coisa está andando rapidamente, né? E as pessoas estão nesse debate sobre a possível fuga do Jair Bolsonaro. Porque eu vi o Lindbergh falando aqui no começo do programa, vocês trouxeram, né? Chico, Gabi, a Heloísa, a Elô também comentou, que há esse risco, está na cara. Eles estão preparando a narrativa, o filho foge primeiro, dizendo que tem um estado de exceção, e o pai foge depois. A nossa comunidade está debatendo isso. Inclusive, a gente está colocando no nosso chat, daqui a pouquinho, uma enquete. Para onde que você acha que vai o Jair? Porque é isso. Ele não vai poder voar direto porque ele está sem o passaporte. A gente tem até aqui as opções para você votar. Daqui a pouquinho a enquete vai estar no nosso chat. Vou pedir para a nossa equipe colocar assim que possível. Muito bom. Olha aí, ó. Essas aqui são as opções. Você vai votar aí se você quiser, né? Mas eu acho interessante. Você acha que o Jair Bolsonaro vai, 1, fugir diretamente para a Embaixada dos Estados Unidos? Para talvez tentar ficar perto do filho dele e ficar perto do país que ele, na verdade, ama. Né? Ele bateu continência já para a bandeira. 2, pular um muro da Embaixada da Hungria. Pula o muro, Jair, que nem fez no carnaval do ano passado. 3, escapar pela fronteira da Argentina, pedir guarida para o Milei e depois da Argentina voar para os Estados Unidos. É uma opção. Também, E daí ele usa o RG. Ele pode só com a identidade, ele não precisa de passaporte para cruzar para a Argentina. Exatamente. E 3º, ele pode sumir na fronteira do Paraguai. Sumir aí na fronteira Paraguai, vai lá, diz que vai fazer umas compras ali como é que chama? Na Cidade del Este,
entra ali em Cidade del Este, pode comprar alguma muamba, coisa, uma muamba, e depois se desloca, sei lá por onde, para chegar na pátria dele, que é os Estados Unidos. Mas ficou muito forte a opção mesmo dos Estados Unidos direto, né? Eu acho que é mais... Por conta do filho Já entrou enquete, hein, gente? dessa rota escolhida pelo filho, né? Eu acho que está bem patente agora que o rumo vai ser esse, alegando uma grande perseguição nacional, abandona a defesa jurídica. A gente vê que ele já abandonou. Sim, que é o que o Cacai disse ontem pra gente. Ontem aqui. que não há menor cuidado. Hoje ele estava chamando de nazi-fascista esse tipo de decisão do Supremo e etc. Então, ele não está afim de se defender juridicamente. Não, é fazendo escândalo, provocando. Esse é o caminho do Jair Bolsonaro. Então, tem que botar uma tornozeleira eletrônica, uma tornozeleira nesse homem Já aí. pede. Né? Tecnicamente já é necessário por conta dos sinais, são muito fortes. Estão muito fortes. No domingo, decadência, esvaziamento do protesto. 2 dias depois, o filho fica nos Estados Unidos. Chico, não é pouca coisa. Não é. O cara abandona o mandato, ele teve 1 milhão de votos em São Paulo. É muito significativo o que aconteceu. Ele faz um pronunciamento, diz que vai ficar por lá, depois dá uma entrevista e chora. Ele apareceu chorando num canal da extrema-direita, nós mostramos mais cedo no ICL Urgente, só as fotos, né, porque não pode rodar a imagem. Estava dando entrevista para vários extremistas ali de direita e chora o Eduardo Bolsonaro. E o Jair, nessa entrevista que você chamou, que você comentou, Gabi, que ele disse que está sendo vítima de nazifascismo, estava com os olhos embargados. Um teatro, né? Chora de lá o filho, chora de cá o pai, tentando parecer como vítima. Já que não consegue mobilizar, Esse é um impondo medo, tentam agora mobilizar trazendo pena, querem que as pessoas sintam pena deles. É impressionante. Empatia, né? Empatia que ele não teve por ninguém. Vou repetir a frase. Vou repetir a frase que combina com esse choro de hoje. Frase do Bolsonaro quando morriam milhares de brasileiros. Chega de frescura, de mimimi, vão ficar chorando até quando? Então a gente repete para o Dudu e para o Jair. Chega de frescura e de mimimi, vão ficar chorando até quando? Se defendam no Supremo. Desculpa, eu não sou carcereiro. Claro, exatamente. Não sou carcereiro. Exatamente. Realmente, olha, a gente vai ter muito a acompanhar ainda sobre essa história, até sobre quem deve assumir temporariamente a vaga do Eduardo Bolsonaro. Vocês conhecem o nome de quem vai assumir? O José Olímpio, que é o suplente de São Paulo. Eu até estava conversando com a Heloísa Vilela aqui no Paralelo e ela foi apurar, né, para quem é esse nome. O deputado federal que vai assumir no lugar dele. Exatamente. Porque na comissão deve ser o Zucco, né, que vai ficar no lugar dele. A gente falava que Mas foi o suplente justamente um agente importante ali para tentava né, criminalizar o MST nessa CPI. Uhum. Agora, nesse caso, é o que assumiria o mandato. Ele participou ativamente da campanha do Bolsonaro à presidência em 22, vereador de São Paulo à época e candidato a deputado. Ele é missionário, né? E ele divulgou um vídeo com a imagem do Bolsonaro contra o aborto na época e defendeu que desrespeitar a vida é desrespeitar a Deus. Para a gente ter uma ideia de quem que a gente está falando. E também foi denunciado pela Operação Lava Jato, porque recebeu ali algumas centenas de milhares de empreiteiras, mais especificamente um pouco mais de 306 mil reais. Então, para a gente trazer aqui alguns elementos... Se deu bem, o missionário José Olímpio se deu muito bem com essa partida aí. Quanto que ele imaginava, não é mesmo, Chico? Pois porque era um representante da extrema-direita, assim, ativo no Congresso. Eu acho que o missionário não imaginava que ia herdar essa boquinha. É isso. Isso aí. O presidente Lula também falou sobre o caso, né? E aí? O presidente Lula também falou. A gente tem a fala do Lula já aí, pessoal, para rodar? O presidente Lula, pergunta aqui para o nosso editor. Temos, acho que a gente, a fala que a gente tem do presidente Lula é a respeito do projeto que foi anunciado hoje. Eu achei que ele tinha falado, eu entendi aqui que era sobre... O Lula deve estar até um pouco bravo, porque mais um dia que ele anuncia... hoje talvez tenha anunciado a principal medida de todo o governo até agora. O que pode virar a grande marca do governo, que é essa isenção, o projeto de isenção de impostos até 5 mil, com repercussão até 7 mil. Sim. Essa é a grande história do governo até agora. E acabou sendo encoberta por essa bandalheira, né, dessa fuga
Mas aí, nesse caso, não é falha de comunicação, é a história, a marcha da história, e amanhã vai dar tempo de trabalhar essa questão do porque vai para o Congresso projeto. Ainda, vai ser debatido no Congresso, mas é um fato importantíssimo. Importantíssimo, mas praticamente acabou ficando ofuscado justamente por conta do Eduardo Bolsonaro. Eu vou passar muito rapidamente, porque, para quem não acompanhou, vale a pena voltá-la no ICL Urgente. A Laura Couto trouxe aqui as informações ali no detalhe, o Rodrigo também falou sobre isso. Mas, em resumo aqui, quem ganhar até R$5 mil não vai pagar mais imposto de renda. Quem recebe até 7 mil, se a gente quiser colocar a arte na tela, dá tempo, mas eu vou passar rapidamente. Quem recebe até 7 mil terá um desconto parcial, R$7 mil, e a tributação progressiva de até 10% vale para quem ganha mais de R$600 mil por ano. Então, a gente está vendo aqui na tela justamente o que eu acabei de trazer, né, sobre esse projeto de lei sobre o imposto de renda que vai ser levado agora ao Congresso, né, Rodrigo? Vai ter um impacto importante, né? Sim, os dois primeiros itens, rapidamente, se puder colocar na tela mais uma vez, ali, ó, quem ganha até 5 mil não pagará mais imposto de renda, e quem ganha de 5 a 7, é uma escadinha, tá, gente? Quem ganha de 5 mil até 7 tem a isenção em cima do pedaço que vai até 5 mil, e então isso tem impacto também no imposto de quem ganha até R$7 mil. E como é que você compensa essas duas isenções aí, nessas duas faixas, cobrando mais de quem ganha muito, de quem ganha mais de 600 mil por ano, né? Que passa a ser de 10% a tributação, Chico. Que é um universo desse tamanho, uma cidade do interior, 141 mil pessoas no Brasil ganham acima disso. E vai compensar a isenção para todo o restante. Para mais de 20 milhões, cerca de 20 milhões de pessoas. É justiça tributária. Total. Então, importante, o presidente Lula falou sobre isso, apresentou o projeto. Nos próximos dias isso vai ser debatido no Congresso. Gabi? É isso aí, gente. Aqui, muita gente falando a respeito disso, né? A respeito desse projeto que a gente acabou passando agora, né? É muito importante a gente falar a respeito disso. E a gente vai voltar a falar também, trazer no detalhe, né, como é que ficam os beneficiados, vai atingir mais ou menos 10 milhões de brasileiros, né, nessa nova faixa de isenção. Então, o presidente Lula falou a respeito disso, se pronunciou, né, sobre o quanto que era importante. 90% dos brasileiros que pagam imposto de renda vão estar nessa faixa de isenção total ou parcial. E vamos seguir aqui, eu falei aqui que a gente precisa conversar. Precisamos conversar. Você sentiu ali a mensagem subliminar? Sim. Sentiu, né? Hoje tem, gente. Precisamos conversar. Estou curioso para você. Com a Juliana Baroni. Está curiosa também, viu, segunda Chico? edição, né? É o segundo programa que vai pro ar. Juliana Baroni, Açucena, Márcia Tiburi, Nina Silva e Sara Zara, que vão discutir os temas mais urgentes, né, da atualidade. A gente tem muita pluralidade na mesa. Para quem acompanhou na semana passada, vale muito a pena, assim, porque além de ser uma discussão inteligente, tem humor, é um programa em que elas estão discutindo com muita leveza ali naquela mesa. Enfim, foi uma grande estreia. E ninguém está economizando papo, não. Assim, daquela coisa de ficar meio, não vou dar opinião sobre isso. Tá todo mundo jogando limpo para valer. Opiniões bem diferentes, mas tá um programa incrível. É isso. Aliás, o tema hoje é muito pesado, sobre aquele vídeo da Baby do Brasil, né, que foi divulgado, dela falando perdoa, né, sobre o abuso sexual. Então, elas vão conversar sobre isso hoje, também sobre o novo filme da Fernanda Montenegro, que eu não assisti ainda, mas quero muito. É o Vitória. Isso, Vitória, que é uma história excelente, quero muito acompanhar. E tem o grupo do WhatsApp, que você pode acessar, icl.com.br/conversar, e depois do ICL Notícias segunda edição, tem o Precisamos Conversar. Então, acompanha com a gente, que daqui a pouquinho a gente vai trazer o segundo episódio do Precisamos Conversar. E vamos seguir falando sobre extrema-direita, gente? Vamos. Vamos para o noticiário internacional também. A gente estava falando do Eduardo Bolsonaro, né, que fugiu para os Estados Unidos. A gente vai conversar com o professor de Sociologia e História Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é o professor Michel German. Professor, obrigada por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo. Eu aproveito para perguntar, né, como é que está essa história do Eduardo Bolsonaro, acaba se relacionando com toda essa movimentação da extrema-direita no mundo, né? Boa tarde ou boa noite já. É verdade, boa noite. A conversa de vocês, é isso mesmo, quer dizer,
um dos elementos fundamentais da extrema-direita é a desumanização absoluta do outro e, por outro lado, a sua própria humanização absoluta, né? Quando a gente percebe o sofrimento, o suposto sofrimento dos golpistas, etc. e tal, né, e o medo, etc. e tal, e se lembra do que eles fizeram com relação aos mortos pela Covid, aos doentes da Covid, a gente não pode esquecer que aqui tem uma gramática extremista. E essa gramática extremista é a negação absoluta do sofrimento do outro. Ao mesmo tempo que se tem a valorização absoluta do próprio sofrimento, mesmo ser sofrimento muito menor, né? Eu acho que a gente não pode esquecer que aqui a gente tem uma demonstração absoluta do que é a extrema-direita. Por um lado, o sofrimento do outro não vale nada, o meu sofrimento é absoluto, mas fundamentalmente uma nova extrema-direita pós-nacional ou neonacional, quando o vínculo, a fidelidade dessa extrema-direita não é mais com o espectro nacional, nacionalista como nos anos 30, mas no espectro ideológico nacional. Ou seja, o compromisso de Eduardo Bolsonaro não é com o Brasil, mas não é com o Brasil mesmo. Não é que a gente está falando de alguma coisa segredo, que... Né? Tá claro, o compromisso de Eduardo Bolsonaro é com a extrema-direita internacional, a ponto de ele falar que vai se esforçar para que haja uma intervenção no poder judiciário brasileiro. É muito importante que a gente entenda disso. A gente está falando sobre uma nova extrema-direita, onde a referência de soberania tem a ver com compromissos ideológicos e não mais nacionais. Professor Guerra, eu acho muito importante também a gente relembrar que hoje o pai do Eduardo, Jair, que está prestes a virar réu no Supremo Tribunal Federal, fez um pronunciamento, né, e disse que eles enfrentam uma perseguição que, nas palavras dele, lembra o nazifascismo. Exatamente. Então, assim, é uma banalização do uso desse termo, que eu tenho certeza que o senhor é a pessoa indicada para falar muito melhor do que a gente sobre isso, mas ele usou essa expressão, não é? Assim, ele usou, disse que está sendo vítima de algo que lembra a perseguição nazifascista, e o Eduardo, naquele pronunciamento na rua, lá, acho que foi em Nova York que ele gravou, falou que é vítima da Gestapo de Alexandre de Moraes. Gostaria de saber como é que o senhor encara o uso dessas duas expressões que dizem muito da perseguição sofrida principalmente pelos judeus, não só, mas principalmente pelos judeus na época da Segunda Guerra e antes disso, né? Se me permite um pouco de sarcasmo? Um pouco só. Bolsonaro, o Jair, é uma das figuras da política brasileira que mais elogiou o nazismo. Elogiou de maneira aberta o nazismo. Elogiou Hitler, chamou Hitler de um excelente general, coisa que Hitler nunca foi. Falou que Hitler organizou a Alemanha. Disse que Hitler é uma figura que deve ser copiada. Ele falou isso em TV de canal aberto, inclusive. Por isso me parece que talvez ele esteja elogiando o Supremo Tribunal Federal. Porque quando ele fala que lembra a perseguição de Hitler, do nazifascismo, e o nazifascismo é uma referência que ele tem como elogiosa, me parece um pouco contraditório. Quando é que ele elogia o nazismo, quando é que ele critica o nazismo? Você está lidando com uma pessoa de extrema-direita, com flertes claros ao nazismo, flertes claros com a extrema-direita alemã, flertes claros, inclusive contemporaneamente, com a extrema-direita alemã, a parte mais extremista dela, que quase ganhou as eleições ali na Alemanha há poucas semanas atrás. Ou seja, quando ele precisa chamar atenção, aí ele aciona o nazismo como uma referência negativa, quando depois de anos, ele coloca o nazismo como referência positiva, diz que Hitler é um exemplo, faz o secretário de Cultura se fantasiar de Goebbels. Pelo amor de Deus, né? Vamos se lembrar um pouco do que esse cara falava sobre nazismo há um ano atrás. E agora, quando ele fala sobre nazismo, vamos entender que não tem nada a ver com nenhuma referência histórica. É puro populismo e negacionismo. Não dá para levar a sério. Muito bom, professor. Eu só queria lembrar que essa mesma extrema-direita brasileira se associa, além do Trump, com o Netanyahu também em Israel, né? Você teve a viagem do Tarcísio recentemente, com foto com Caiado. O Bolsonaro nem se fala, sempre tem uma galeria de imagens Aliás, o Eduardo Bolsonaro lado. também tem foto com uma ministra, neta de ministro nazista, né? Que era deputada da AfD, que agora acabou de perder a eleição lá no distrito dela na Alemanha, mas que é neta de um ministro
de Adolf Hitler, e eles receberam essa música. Das finanças da ditadura do Adolf Hitler por mais de 12 anos. Isso mesmo. Não só tem foto, como recebeu ela 2 vezes, uma Bolsonaro, o Jair, e outra Eduardo. É uma referência da mais extrema parte da FD. Sobre a relação de Bolsonaro, agora do Eduardo Bolsonaro com Netanyahu, não é só com Benjamin Netanyahu, é com a família Netanyahu, né? Inclusive, desculpa eu estar sendo sarcástico de novo, o fato de Eduardo Bolsonaro estar indo para os Estados Unidos, provavelmente para Miami, me faz pensar que ele vai se encontrar com Jair também, Netanyahu, filho de Netanyahu, que mora em Miami. Essa situação toda em Israel, gente refém, soldado morrendo, gente tomando bomba na cabeça, tudo isso durante essa guerra toda, durante o genocídio posterior todo, Netanyahu tinha seu filho em Miami. Vocês percebem que tem relação? Eu vi seu post hoje muito bom na Rede X sobre essa figura, esse filho do Netanyahu, que está ali sobre o paraíso ali de Miami e não sai de lá e se mantém, né? Teria a idade para lutar, né? Teria idade para lutar, sim. Teria idade, se fosse o caso, né? Já que outros da idade dele estão indo, né? Não tenha dúvida, estão morrendo. E ele está em Miami há anos. E o pai dele está fazendo guerra com os filhos dos outros, né? Mas aqui, de novo, eu volto a falar sobre a questão da extrema-direita. A extrema-direita não tem mais vínculo nacional algum. Temos que abrir mão dessa nossa perspectiva tradicional de extrema-direita. O vínculo é um vínculo de fidelidade ideológica. Essa extrema-direita do Eduardo Bolsonaro, que foge para Miami, é a mesma extrema-direita de Yair Netanyahu, que foge para Miami. A gente está falando sobre uma nova gramática de extrema-direita, onde as referências não têm nenhuma relação com o nacionalismo. Muito bom. Eu acho super importante, eu queria aproveitar que a gente estava falando aqui do Netanyahu, claro, para falar sobre o rompimento, né, do cessar-fogo de Israel contra os palestinos, fortes ataques aéreos em Gaza. Agora a gente tem mais de 400 mortes, 440 feridos, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, e esses números ainda podem aumentar, né, porque está sendo contabilizado, mas a gente tem cenas de desespero, de horror, que a gente traz as imagens aqui e aumentando ainda mais a tensão por ali. Mas eu pergunto para o professor, né, para além das consequências humanitárias que a gente tem com esse rompimento, se o cessar-fogo a partir de agora volta a estacar zero, o que acontece, né? Quer dizer, quais são as consequências disso daqui para frente? São só suspeitas, né? A gente está lidando com uma situação muito nova produzida por uma figura, que é uma figura que tem aí um nível de previsibilidade, né? Um Trump, mas tem um nível também de surpresa e de funcionamento a partir de interesses pessoais muito forte. Qual é a questão de Netanyahu? A questão de Netanyahu é que ele está absolutamente cercado politicamente, né? Ele tem vários casos de corrupção. Essa semana surgiu um novo caso de corrupção muito pesado de todos os seus assessores. Por enquanto ele não está envolvido, mas tudo indica que provavelmente ele vai estar, que está sendo chamado em Israel de Qatar Gate. Ele teria recebido dinheiro do Qatar para manter relações entre Hamas e Netanyahu, uma situação muito grave. Netanyahu está perdendo apoio o tempo todo, as pesquisas mostram que ele não consegue de maneira alguma formar uma coalizão, e essa semana se falou muito sobre novas alianças, uma nova coalizão, etc. Netanyahu percebe que ele está sendo sugado pela história, e quando ele está sendo sugado pela história, ele avança em direção a um projeto muito antigo dele, que é a transformação de uma guerra eterna. Netanyahu não quer que a guerra acabe. Na verdade, Netanyahu não tem nenhum interesse na libertação dos reféns, inclusive todas as autoridades ligadas à segurança de Israel dizem que ataques, bombardeios à população palestina em Gaza promovem risco à vida dos reféns. Netanyahu não tem nenhum compromisso com os reféns, ele tem compromisso, na verdade, em continuação com a guerra. Em algum sentido, ele encontrou um lugar ali de conforto político, negociação com o Trump para poder fazer um novo bombardeio, e fez esse novo bombardeio. O que eu posso dizer, por enquanto, é que as reações a esse bombardeio estão sendo muito ruins no mundo, em Israel. Agora está havendo uma manifestação em Tel Aviv, uma manifestação em Haifa, contra a continuação da guerra, né? E está sendo percebida essa guerra, a palavra usada é essa, em hebraico, akravar, como sacrifício dos reféns. Netanyahu está sendo acusado pela população israelense em sacrificar os reféns
em nome de interesses pessoais, que são a mudança do foco para a questão da crise política e da crise de corrupção e o retorno da extrema-direita mais extremada, carranista, neofascista, ao governo de Netanyahu. O retorno à guerra faz com que Ben Gvir, uma figura absolutamente deplorável do governo de Israel, volte ao governo, talvez com cargo de ministro. É esse o interesse. O interesse é a manutenção do poder e a perspectiva do horizonte de uma guerra eterna. Eu queria trazer algumas informações aqui, aproveitando o que disse o professor, porque hoje eu conversei com o professor João Miragaia, né, que é historiador e acompanha a situação por lá também, vai ao ar amanhã no Em Detalhes de Manhã, mas ele citou também que é um fato, né, dessa semana que aconteceria o depoimento do Netanyahu no julgamento por corrupção e acaba sendo cancelado justamente por conta dos ataques em Gaza. Então, ele chama a atenção, né, o Miragaia, para isso, que é um fato novo que a mídia, que a imprensa vai comentar sobre o cessar-fogo, acaba esvaziando essa manifestação também que o professor acaba de citar. E um outro fato é uma demissão também, que foi anunciada pelo Netanyahu, que é um chefe de segurança interna de Israel. Quer dizer, tudo isso ali está fervilhando politicamente, sem contar, né, que o setor, aquele grupo de extrema-direita ali de Israel, nunca foi a favor do cessar-fogo, e isso também está em jogo, né? A extrema-direita, mais extrema-direita do que o Netanyahu, extrema-direita né? do próprio Netanyahu, dessa que nós estamos falando, né? Exatamente. O Miragaia tem toda a razão. O Netanyahu, ele percebeu o seu julgamento como alguma coisa que não traria efetivos resultados e consequências, né? Ao que tudo indica, pelos comentários de especialistas no tema do julgamento, não é isso que está acontecendo. Netanyahu está tendo testemunhos muito sérios contra ele e está avançando em direção, sim, a uma possível condenação. Quando ele faz esse ataque essa semana, ele, na verdade, adia esse testemunho. Com relação à manifestação, o resultado foi o contrário, porque houve manifestações e foram grandes, né, estão havendo. E o terceiro ponto, acho que é fundamental, é fazer essa comparação do funcionamento da extrema-direita, dessa nova extrema-direita, né? Não foi somente um chefe de segurança, foi o chefe da segurança interna, né? O mais importante, chefe do Serviço de Segurança Interna. E ali está acontecendo duas coisas. A primeira questão é que está havendo efetivamente uma investigação para entender o que aconteceu no 7 de outubro, de quem é a responsabilidade. E a segunda questão é isso do Qatar Gate, né, em que efetivamente também há investigações. E Netanyahu chama ele para uma conversa e pede, exige, olha só, vocês vão se lembrar disso daqui do Brasil, exige que haja uma certa fidelidade com ele e seus filhos. Né? Poderia dizer em português, eu quero alguém me preocupando comigo lá na ponta, né? Quando o Bolsonaro falou sobre a Polícia Federal. Foi exatamente isso que aconteceu em Israel. Né? E tal qual aconteceu no Brasil, o resultado foi colocar esse oficial de segurança interna de Israel na rua. Ou seja, entre segurança interna, numa situação como Israel vive hoje, e os interesses pessoais de Bolsonaro, de Netanyahu fica com os interesses pessoais. Isso é muito claro, é muito importante entender que é uma gramática de extrema-direita. Trump, Bolsonaro, Netanyahu, Orbán, todos funcionam na mesma lógica. O Estado é eles, e não mais uma estrutura estatal que garante a vida dos seus cidadãos. Que importante essa conversa com o professor Michel German. Professor, um prazer sempre te receber aqui. Um abraço, até uma próxima. Obrigado. Boa noite. Contem comigo, um abraço, tchau. Valeu. Até mais, professor. E a gente segue aqui. Agora eu queria trazer, né? A gente estava falando mais cedo do Precisamos Conversar. Vamos dar um respiro, porque olha, o noticiário tá forte. Não, daqui a pouco a gente vai voltar a falar do Eduardo Bolsonaro, né? Tem mais repercussão com a Carolina Brígido, não é isso? Isso, ela vai chegar aqui para conversar com a gente a respeito disso. Até porque a gente falou da Câmara, Congresso, Planalto, mas não falou a visão do Supremo. Do Supremo. Como é que o Supremo vai interpretar tanto o que aconteceu domingo, né, Chico, o ataque direto ao Supremo, quanto a decisão de hoje. Internacional. Né? Temos que voltar nesse assunto. Capitaneada pelo Eduardo Bolsonaro. Mas o que eu queria trazer aqui, gente, nesse respiro que eu estou propondo, é uma jornada esportiva do ICL que pode ser aplicada na nossa vida, né? E eu estou falando aqui numa mesa que eu sei que tem gente também que gosta de praticar esportes, que nem eu também gosto. É importante, né? Mas quando a gente fala de melhora de performance e de limites e tudo isso, também a gente está falando da nossa vida pessoal também. Essa formação esportiva que eu estou falando
que se chama PECS, é a Psicologia do Esporte e Ciência da Superação. A gente traz uma aula inaugural, que é a aula que vai trazer todas essas outras que a gente vai propor uma discussão aqui, que é com o Mark Kaelin, que é 6 vezes campeão do Ironman. A gente está falando de um esporte de alto rendimento. Ele vai conversar com o Eduardo Moreira. E a gente traz também Joana Maranhão, né, que é medalhista olímpica, da natação brasileira, que está ali à frente puxando a discussão sobre o esporte por uma perspectiva muito mais humana, né, Chico, também. E tem também o Marco Schultz, que é instrutor de yoga, com mais de 25 anos de experiência. Então, também é uma questão de autoconhecimento. Então, no dia 30 de março, que é um domingo, 8 horas da noite, a gente vai ter essa conversa com a mediação do Eduardo Moreira, que vai dar um pontapé nessa jornada esportiva. Então, em icln2.com.br, você pode apontar o seu celular para o QR Code na tela ou então tirar 2 segundinhos aqui. E na tua propondo é um respiro, porque o noticiário hoje está pesado. 2 segundos que você coloca no seu navegador icln2.com.br para poder acompanhar essa conversa. Rodrigo. É isso. Você se inscreve desde agora para acompanhar a conversa do dia 30, o esporte por esse viés da psicologia e da superação, né? Pessoas que se colocam assim, vou romper esse limite, vou quebrar esse limite, vou chegar a tal objetivo. E aí, como é que isso se dá também internamente na superação individual? Fica aqui o convite para o próximo domingo, enquanto a gente vai voltar para o tema da fuga do Bananinha, não é isso, Gabi? Um minutinho antes disso, que eu estava falando aqui de atletas, a gente tem um vídeo para mostrar quem que está nesse time, né, de atletas. Boa. Tem a Formiga, por exemplo, enfim, tem vários grandes nomes, a gente vai trazer agora e volta a falar já já de Eduardo Bolsonaro. Vamos lá acompanhar. They're going to win, I'm going to lose. Do you think that's the champion's mindset? Não abra mão de desenvolver a sua melhor versão, porque é uma conquista sua que ninguém pode tirar. Segui tudo que o treinador pediu, aí dali, Ronaldo da Costa começou a brilhar. Eu fiquei até emocionado aqui, porque não foi fácil. Bueno, para la vida creo que el deporte le da valentía. Por mais que a situação pareça difícil, eu não poderia parar antes de tentar. Desistir jamais. Eu tenho uma definição de superação que é o ato de vencer desafios, né, e alcançar vitórias. Descobrir o meu verdadeiro potencial no corpo e da mente. Melhores caminhos nas suas práticas e poderem evoluir e poderem tirar tudo aquilo que o esporte pode trazer, tanto de mente como de corpo. Acaba aprendendo a se conversar com você mesmo durante a prática do esporte. El campeón no se hace solo, el campeón se hace con atletas, con entrenadores, con compañeros, con familia, con amistades. Você vê que é um elenco e tanto. Timaço, aí, né? Timaço que já venceu muito, né? Cada um nas suas categorias. Além da Joana Maranhão, eu estava vendo aqui 2 cubanos, né? O Mijaín Lopes é o maior atleta cubano olímpico, né? Da luta greco-romana. Na última Olimpíada ele se aposentou depois de ganhar mais um ouro. Então é um super campeão cubano. Muito legal ouvi-lo também aqui nesse especial. Muito bom. Para acompanhar o especial, icln2.com.br, rapidinho. E a gente agora volta a falar sobre a fuga do Eduardo Bolsonaro com a Carolina Brígido, que já está aqui a posto para conversar com a gente. Eu quero perguntar para ela, né, como é que está repercutindo, ainda não sei até se ela já apurou ali, né, nos corredores do Supremo Tribunal Federal, mas como é que tem sido, né, essa visão lá dentro, porque é uma campanha internacional contra o Supremo Tribunal Federal que já existe há algum tempo, mas que agora vem explícita, né, com Gabi? essa notícia, né, do Eduardo Bolsonaro, que está chamando de Gestapo, que está o Flávio Bolsonaro também falando de alexandrismo, enfim. Carol, boa noite. Já Gabi, conta pra gente. Carol, que começa no domingo, no Palanque, e vai até hoje. Sim. Com essa fuga do Eduardo, que ele vai continuar a campanha lá nos Estados Unidos. Os 2 atos de uma mesma narrativa, né, Carol? Perfeito. Boa noite para todos vocês. Boa noite ou ainda boa tarde? Agora já é boa noite. Agora à noite. Então, eu acho que
Brasília ficou muito mobilizada com esse anúncio de Eduardo Bolsonaro, tentando entender os motivos que levaram ele a tomar essa decisão. Primeiro, a gente pensa assim, ele é uma fuga, ele está fugindo da justiça. Mas se a gente for olhar para o que tem contra Eduardo Bolsonaro nos tribunais de Brasília e algum tipo de comprometimento contra ele em investigações da Polícia Federal ou do Ministério Público, não existe nada nesse sentido. É tanto que deputados do PT pediram a apreensão do passaporte do Eduardo Bolsonaro, e o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, disse que não tem motivo nenhum para esse passaporte ser retido. Ou seja, isso já é um indício que não tem nada criminal que possa pegar ele nesse momento. Mas existe sim esse viés político, essa leitura política. Isso começa, o próprio Eduardo Bolsonaro dá pra gente uma dica, quando ele anuncia que ele não vai mais voltar ao Brasil, ele faz um vídeo chamando integrantes do STF de psicopata e disse que a sua nova meta de vida é buscar punições contra o ministro Alexandre de Moraes. Então, de certa forma, no anúncio dele, ele diz que é uma questão política e que já vira uma questão ali de raiva mesmo, de tentar se vingar do ministro do STF, que de alguma forma centraliza toda a oposição contra o bolsonarismo, esse tipo de controle. Então, quando ele dá essa declaração, ele já abre margem para que a gente pense que existe alguma articulação ali com a direita, a extrema-direita americana, hoje no poder, no sentido de tentar, por exemplo, impedir a entrada de Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, como tem aquele processo que a gente contou aqui esses dias, que tem um processo no Congresso americano, um projeto que está tramitando lá, para impedir que pessoas que censurem americanos que entrem nos Estados Unidos, que é um projeto muito direcionado a Alexandre de Moraes. Em paralelo a isso, tem uma ação da empresa do presidente Donald Trump para também punir Alexandre de Moraes contra o que eles consideram censura a empresas americanas e a cidadãos americanos. Então, ele está ali muito nessa articulação, essa questão judicial. A gente não consegue identificar nada que justifique ele se evadir do país nesse momento. Então, eu acho que, de alguma forma, ele está tentando se fortalecer nos Estados Unidos, porque, claro, ele precisa muito mais dessa articulação do que os americanos precisam do apoio de Eduardo Bolsonaro. Então, de alguma forma, ele está ali tentando manter o bolsonarismo vivo por outra via, que é a via dessa relação bilateral entre Brasil e Estados Unidos. Uma outra questão que fica, né, Carol, se aumenta a chance de que o Supremo tome alguma medida em relação ao Jair Bolsonaro, porque se eles vão construindo, a gente viu no domingo, Malafaia diz que o Alexandre de Moraes é criminoso, o Flávio Bolsonaro volta a falar em alexandrismo, o Eduardo abre mão do mandato para fazer um ataque que ele anuncia ao Alexandre de Moraes e ao Supremo desde os Estados Unidos. O Jair Bolsonaro fala em perseguição nazi-fascista numa entrevista hoje. Então, parece que vai se construindo uma narrativa para que ele fuja. Até o próprio deputado federal Lindbergh Farias, né, Luísa Vilela, trouxe para a gente no começo do programa, disse que o PT vai pedir justamente o uso de tornozeleira eletrônica. Então, eu queria fazer para você essa pergunta, se há alguma chance disso acontecer antes do início, que vai ser no próximo dia 25, quando o Supremo toma a decisão se eles viram réus, o Bolsonaro e os generais ou não. Mas aproveito para também dizer que nós temos uma enquete aqui na nossa comunidade, no nosso chat, se puder colocar aqui na tela, que a gente perguntou assim, a comunidade estava muito agitada com isso. O Bolsonaro vai fugir, para onde que ele vai fugir? Olha, essa parcial era com 3 mil votos, agora já chegamos em 5 mil. Mas a proporção é mais ou menos essa. Então, a maioria, 52%, acreditam que o Bolsonaro pode fugir para a Embaixada dos Estados Unidos. Pular o muro da Embaixada da Hungria não está com muito ibope, não. 13% só acreditam nisso. Vê o segundo lugar aí, ó. Segundo lugar, escapar pela Argentina, porque daí bastaria usar a identidade, cruzar a fronteira, tá do lado de lá, e depois de lá da Argentina, ele, com a ajuda do Milei,
foge por aí. Isso mina a fronteira com o Paraguai, 11%, mas aqui é assim uma enquete para a comunidade, mas eu pergunto agora também para a Carol. Aliás, eu peço que a comunidade continue, né, votando até às 7 da noite, a gente tem aí a enquete lá no nosso chat. Mas, Carol, tem chance ou de prisão ou de tornozeleira eletrônica, ou seja, o Supremo aumentar as medidas contra o Jair Bolsonaro? Olha, se a gente usar um pouco a imaginação e fizesse uma enquete imaginativa ali entre os ministros do STF sobre o que aconteceria com o Bolsonaro agora, a resposta seria provavelmente nada. Por quê? A gente viu nesse ato de domingo, Bolsonaro desferiu uma série de críticas a ministros do STF, mas convenhamos, ele já falou coisa muito mais grave sobre os ministros do STF em outras ocasiões. Ele já subiu no palanque para chamar Alexandre de Moraes de canalha, já usou um palavrão para se referir a Luiz Roberto Barroso e nada disso aconteceu. Claro que não era um contexto de recebimento de denúncia, só que essas críticas que ele desferiu ao Supremo agora no domingo, elas não comoveram tanto assim os ministros, porque Bolsonaro é esse produto, né? É essa pessoa que vem atacando o Supremo Tribunal Federal desde as eleições de 2018. O mandato dele foi todo permeado por esse discurso contra o judiciário e contra cada um dos integrantes do STF. Então, nesse aspecto, eu vejo como pouco provável no horizonte que haja um pedido de prisão de Bolsonaro neste momento. Agora, justificar, por exemplo, um pedido de prisão de Bolsonaro a partir da ida de Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos, só se tivesse mais elementos, se tiver algum elemento de que Bolsonaro pretende seguir a mesma rota. Não é a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República e também o STF, eles não seguiam por narrativas, pelo que pode acontecer. Precisa de algum indício mais sério e mais concreto de que isso de fato vá acontecer. Se você fala que um investigado pode fugir do Brasil, você precisa apresentar elementos de que de fato ele tem essa intenção. Alguma passagem, alguma conversa com algum governante de outro país ou algum embaixador. Até agora, nas investigações, não apareceram esses elementos, esse tipo de elemento, né? Mas, Carol, aparecer até semana que vem, pode ser que mude o rumo da situação. Agora, o quadro é esse. Os ministros querem julgar o recebimento ou não dessa denúncia sem que Bolsonaro precise ser preso, a não ser que alguma coisa muito diferente aconteça até lá. Mas, bem rapidinho, em relação à prisão, eu entendi. Não tem um elemento novo e eles não vão decidir a prisão porque tem uma narrativa de fuga que pode acontecer, não é por aí. Mas em relação a tumultuar o processo, porque com essas declarações que ele faz, ele está tumultuando o processo. Então não é tanto pelo risco de fuga, mas por tumultuar o processo, por gerar ataques à corte. Um outro denunciado que fizesse esse tipo de ataque a um juiz, você imagina alguém na primeira instância que começa a atacar diretamente a corte, o juiz que vai julgá-lo, né? Sim. Assim, é uma forma de pressionar a corte. Então, estou só levantando essa questão, a Carol entende muito mais disso e trouxe já aqui a explicação. Mas há também essa questão, né, de que ele está realmente fazendo uma agitação social contra o julgamento, contra as instituições brasileiras. Sim, se a gente pensar nas causas que podem levar a uma prisão preventiva, a gente pensa no seguinte: risco de fuga. Pode ser, a gente acha que sim, mas a gente não tem elementos que comprovem isso, né? Existe também atrapalhar a investigação, o tipo penal, na verdade, é quando você realmente tenta intervir nas provas, que vai lá, tenta impedir uma testemunha de falar, tenta influenciar em alguma prova, tenta esconder a prova, destruir prova. Não existe também indícios em relação a isso. Perturbar a paz social poderia ser nesse quesito. Ele chamar um ato às vésperas do julgamento da denúncia para insuflar a população. Mas, gente, foram 18 mil pessoas na praia de Copacabana. Não chega a ser uma ameaça à paz social o que ele fez ali. Aquele ato, na verdade, não comoveu tanto a população brasileira, né? Para gerar uma revolta contra o STF. Tem ali meia dúzia de bolsonaristas que vão continuar
com essa postura de atacar o Supremo, seguindo a atitude do líder Jair Bolsonaro. Ele é líder dessas pessoas, né, de extrema-direita no país, e isso é o esperado que se aconteça. Só que a proporção foi muito inferior do que ele convocou. Ele convocou 1 milhão de pessoas, apareceram 18 mil. Então não chega a ser uma ameaça à paz social. Se a gente olhar pelo aspecto técnico, não tem tanto motivo assim para levar ele à prisão. Isso, pelo menos, o que a gente conhece até agora, né? Pode ser que eles saibam de mais coisas que a gente não está sabendo. Mas o que a gente sabe até agora, pelo que eu vejo de padrão de comportamento do Supremo Tribunal Federal e de tendência do que eles façam, é pouco provável que com esses elementos que a gente conhece hoje, que ele seja preso. Se a gente tivesse um contexto, Chico, vou passar para você, mas se a gente tivesse eventualmente um contexto hoje, né, aplicado para hoje, como Bolsonaro procurando a embaixada da Hungria, né, a iminência de um julgamento, né, seria um elemento talvez, né, Carol, que levassem a uma conjunção dessas provas aí que a Carol está falando, Chico. Exatamente. A gente tem que aguardar qual vai ser essa campanha, qual o alcance que terá essa campanha do Eduardo Bolsonaro junto ao governo norte-americano, às Big Techs, Elon Musk e tal, para ver o efeito e como vai ser esse ataque planejado ao STF. É uma coisa a considerar e aguardar. Mas acho que a Carol toca num ponto muito importante, que é se o Bolsonaro contava com aquele clamor nacional, clamor popular, 1 milhão nas ruas, isso não aconteceu. Então, acho que o Supremo, né, Carol, está muito mais tranquilo nesse sentido para fazer seu julgamento técnico e mandar dentro do rito processual, porque não vê ninguém, nenhum clamor na porta no momento, né? Sim, e haveria um clamor ao contrário. Se Bolsonaro fosse preso agora, de alguma forma, haveria uma perturbação da paz social pela prisão dele, né? Geraria muito mais comoção do que deixar ele em liberdade fazendo discurso para 18 mil pessoas agora. Exatamente, muito bom. Gabi, eu sei que você vai trazer repercussão importante. Tem também uma do nosso colega Juca Kfouri, o jornalista Juca Kfouri, pergunta: do que viverá Eduardo com a família por 4 meses sem salário lá nos Estados Unidos? Que é algo que a Elô Vilela, inclusive, tinha feito a pergunta. Eu tenho a resposta do próprio Eduardo, ele falou agora numa entrevista à Folha, mas vê o temor dele, vê como esse tema é complicado. O Juca toca na questão importantíssima. Como o senhor pretende se manter? Pergunta o repórter. Eu tenho ajuda de amigos, tenho uma pequena reserva na cidade onde eu morava, lá nos Estados Unidos. Olha, como é complicado falar disso para você, né? Se ele souber disso, ele é o Alexandre de Moraes. Ele vai querer bloquear. Então, inicialmente, vai ser através disso aí, com a ajuda do meu pai também. Ele se colocou à disposição. Ou seja, é um tema enrolado para ele. Talvez vender algumas joias, talvez isso ajude. Um tema enrolado. Ele teme um bloqueio dos recursos. É verdade. É uma pergunta importante. Do que ele vai viver? Não vai trabalhar, vai ficar agitando lá nos Estados Unidos, Gabi. Mas teve mais gente que falou sobre isso, né? A gente teve, por exemplo, a Gleisi Hoffmann, né? Agora a ministra Gleisi Hoffmann, falando a respeito disso também. Não sei se a nossa equipe já conseguiu separar, mas eu tenho aqui a fala também. A fuga do Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos é mais uma encenação desesperada da família golpista e seus cúmplices. Querem se passar por vítimas e difamam o Brasil de forma criminosa, mentindo que vivemos numa ditadura. Quem tramou um golpe e até assassinatos para usurpar o poder foram eles. Não foi Disneylândia, foram atentados violentos às sedes dos poderes. Não é perseguição, é o devido processo legal em andamento. E não será mentindo que vão se livrar de um encontro com a justiça cada vez mais próxima. Ali ela está falando do julgamento do 8 de janeiro, né, que vai começar no dia 25. Sim, ela está tocando num ponto importante, que é essa aposta do bolsonarismo nessa denúncia, entre muitas aspas, que é a denúncia que o Brasil vive uma ditadura. Poderia se perguntar para o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que está administrando o estado de São Paulo, o estado mais rico da federação, se nós vivemos numa ditadura. Como é que é isso? É uma ditadura no Palácio em Brasília, mas aqui em São Paulo não tem ditadura? Aqui em São Paulo não tem, está livre, ele está na cadeira do Palácio dos Bandeirantes. Que ditadura é essa? Que ditadura é essa que o Tarcísio governa São Paulo, manda na polícia de São Paulo, o Zema manda em Minas? O Jorginho Melo lá, que é cúmplice deles também. Manda Santa Catarina. Que ditadura é essa? Então acho que era bom perguntar para o Tarcísio. Eu queria saber o que vai acontecer com o Tarcísio. Inclusive, como é que fica a imagem dele junto ao judiciário, porque ele fez um ataque
Né? Carol, vou até trazer esse ponto, não sei se a Gabi ia trazer uma outra questão para a Carol, porque no domingo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, minimizou os ataques do 8 de janeiro, disse que foram, veja, prenderam gente que usou só um batom para pintar lá a estátua, desconhecendo os ataques, a destruição, né, nos 3 poderes, né, a ameaça a, inclusive, seguranças, gente que foi atingida, gente que foi jogada, enfim, policiais que foram atingidos também, desconhecendo toda a violência, inclusive a participação militar de kids pretos naquelas ações, né? Então, como você imagina, aí eu acho que já não é informação, mas um pouco de análise de quem conhece bem o Supremo, o Tarcísio vem fazendo uma força para, em privado, nas conversas particulares, parecer um moderado, inclusive junto ao pessoal que tem interlocução no Supremo. Aí ele vai no domingo em Copacabana e diz, não foi nada. Agora, será que ele vai dizer que também nós estamos numa ditadura? Como é que fica isso, hein, Carol? Olha, o que a gente viu no domingo foi um palanque, né? É o palanque montado já para 2026, Bolsonaro apresentando as apostas dele para as eleições majoritárias de 26, já que ele mesmo está inelegível e é praticamente impossível ele reverter essa condição. Então é claro que Tarcísio de Freitas e outros eventuais candidatos no ano que vem vão surfar nessa onda e se apropriar do discurso bolsonarista. Se a gente pensar no que aconteceu ali no domingo, vocês veem que a pauta de costumes foi totalmente deixada de lado, né? Que costumava ser a tônica desse tipo de evento. Tarcísio não só falou mal de ministros do Supremo, como também criticou o governo Lula, falou da alta dos alimentos, que é o calcanhar de Aquiles da atual gestão. Então já é um discurso de candidato, já é um discurso de quem quer se apropriar do discurso bolsonarista para poder ser herdeiro político de Bolsonaro e herdar junto com isso, junto com a ideologia, os votos que vêm a reboque desse tipo de discurso. Então, isso é muito mais um movimento político do que um movimento com alguma consequência jurídica, porque esse tipo de crítica ao Supremo na verdade, não enseja processo judicial. O que ensejaria seriam ofensas, palavrões, incitação da população a não cumprir decisões do Supremo, aquele tipo de ofensa que a gente viu já em outros casos ensejarem condenações do Supremo. Agora, uma mera crítica é só um discurso político que é uma herança de Bolsonaro e ele ali, como um pupilo de Bolsonaro, está fazendo o dever de casa dele. Carol, obrigada demais por hoje. A gente vai ter muito que conversar ainda, querida. Valeu, bom trabalho por aí. Obrigado, querida. Obrigada a todos, um beijo, boa noite. A gente vai ter muito que conversar ainda, porque daqui a pouco começa o Precisamos Conversar, mas antes disso, Chico Sá, Rodrigo Viana, acabou de sair essa informação. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou o pedido do PT para que o Eduardo Bolsonaro seja investigado e tenha o passaporte apreendido. Então, antes a gente tinha o pronunciamento da PGR a respeito disso, agora a gente tem, de fato, Moraes rejeitando a investigação e a apreensão do passaporte do Eduardo Bolsonaro. A Carol Brígido corretíssima no que ela, na sensação dela em relação aos ministros, é isso aí. Não há motivo, tecnicamente não há motivo algum para mexer nesse assunto no momento. E era meio esperado, né? Porque a gente teve o parecer da PGR, normalmente o Supremo Tribunal Federal, né, a decisão não diverge muito do parecer. O PT faz por razão política. Acho que tem que ter cobrança. Tem que ter a cobrança, tem que estar ali firme, é o dever de um partido político. É isso aí. A gente tem a enquete também, o resultado, viu, Rodrigo? A gente encerrou com 7 mil votos nos nossos 3 canais. Então, aí você acha que Jair vai fugir para a Embaixada dos Estados Unidos? Ganhou. 52%. Porque são 7 mil votos somando os 3 canais. Esse aí a gente está mostrando o canal do ICL, né? Mas em todos eles o resultado foi o mesmo, essa proporção. A maioria acha que ele vai fugir para a Embaixada dos Estados Unidos. Em segundo lugar, escapar para a Argentina. São as 2 saídas mais lógicas, né? Se é que eles seguem alguma lógica, mas seria por aí. Ou entra na Embaixada, que é mais fácil, lá em Brasília, atravessa a rua, entra na Embaixada, liga para o Trump, tô chegando. Ou então cruza para o lado e pede uma ajudinha para o Milei, cruzando a fronteira da Argentina. E vamos de Precisamos Conversar? Chico Sá, Rodrigo Viana. Adelante, vamos ouvir. Isso aí, adelante. A gente acompanha a partir de agora. Amanhã a gente está de volta, a partir das 7 horas da manhã,
com mais notícias, desdobramentos sobre essa história da fuga do Eduardo Bolsonaro. Pode virar chapeiro também lá nos Estados Unidos. Falou ele que vai fritar hambúrguer. Ele tem visto apenas para 90 dias. Só 90 vai ter que mudar o status do visto. Ele acha que muda fácil, mas só tem 90 dias. Vamos acompanhar. Isso aí. Até amanhã. Até. Quando eu tinha 20 anos de idade, eu treinava atletismo na Universidade da Califórnia em San Diego e logo antes de começar a temporada, eu assisti a palestra mais transformadora e incrível de toda a minha vida. Foi uma palestra com um ex-aluno da universidade, Mark Allen, simplesmente o melhor de todos os tempos no triatlo. O Mark Allen venceu 6 vezes o Ironman do Havaí. Ele deu uma palestra explicando a importância do momentum e do flow nas nossas vidas. A gente conseguiu entrar em contato com o Mark Allen e ele aceitou dar uma palestra para o ICL. A palestra vai acontecer dia 30 de março, às 8 horas da noite. Não perde essa chance de levar esses ensinamentos para a sua vida e para o seu esporte.